Romanos 9, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Aí lá, quando você leu, o que ele disse? O que Abraão disse? O mesmo Deus que ressuscita dos mortos, não foi isso que Abraão creu quando foi sacrificar Isaac? Ele creu que Deus era capaz o mesmo Deus que ressuscita os mortos poderia ressuscitar Isaac. E não foi ele que ressuscitou Jesus? Deus deu o seu filho, e sim, ele ressuscitou o filho dele dos mortos, entende? O que ele não deixou Abraão cumprir, que era apenas uma figura, ou seja, era vamos dizer assim, era o mecanismo legal para Deus inserir o seu filho na história da humanidade. Deus não faz nada sem um fundamento legal. Ele encontrou esse fundamento legal em Abraão. Entenda que o apóstolo Paulo está parafraseando as falas de Deus justamente para trazer ao leitor esse entendimento. A promessa não era, Deus realmente não queria que Abraão sacrificasse o filho dele. Deus estava criando uma lacuna para sacrificar o dele. Ninguém entendeu. Entende? Exatamente por isso. E é por isso que o apóstolo Paulo parafraseia as palavras de Deus. O Deus que traz, né? Interessante, né, Vini? Que eu pedi para você ler o Romanos 4, não era o Romanos 4, era Romanos 2. E Vini leu Romanos 4 exatamente que a gente ia precisar disso. Cara, Deus é muito tremendo, cara. O Espírito Santo, ele é muito tremendo. É muito tremendo. 20, cadê? Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Viu? As coisas que Deus diz, elas não estão, como que eu posso dizer, presas a um tempo certo, entende? A um tempo enrijecido. Não. Ela foi creditado para nós também, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê? Tá aqui, ó, no versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu, olha só, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O Deus que dá vida aos mortos. Ou seja, isso aqui foi o que Abraão creu, mas não aconteceu com Isaac, não é? Mas aconteceu com Cristo. Deus não deixou que ele sacrificasse o seu filho, o filho de Abraão, mas sacrificou o seu. E aquelas palavras, aquelas promessas, da forma como foi colocada, era para dar legalidade para ele trazer Jesus no devido tempo. Eu virei. E Sara terá um filho. Sara, Jerusalém, a nova aliança. Sara, que representa a figura, que representa Agar e Sara, duas mulheres que representam duas alianças. Tudo estava posto aos olhos de todos. Deus não fez nada, veja, ele não trouxe nada que, ele criou isso do nada, não, tudo muito bem estabelecido. Entende? Olha aí o que Deus criou aos olhos de todos, às vistas de todos, mas ninguém entendeu. Aí lá no final dos tempos, lá na plenitude dos tempos, a gente vê essa promessa linda sendo cumprida e sendo estabelecida nas palavras do próprio Deus, porque o apóstolo Paulo fez questão de parafrasear as palavras de Deus, as palavras de Abraão, para mostrar que Jesus Cristo era
é e sempre será. Viu? Isso é que é maravilhoso nas coisas que Deus faz. Por isso a gente não pode jamais questionar Deus, jamais questionar o tempo de Deus, porque Ele tem um controle de tudo e acredite, Ele sabe o que está fazendo. A alma que é desesperada, sempre quer dar um jeitinho. Aí foi lá Sara, pegou a H, bichinha, estava quieta no canto dela, e deu para Abraão ter um filho com ela. E aí o que deu? Problema. Por isso que é melhor a gente ficar quieto. Não vamos arrumar problema. A alma da gente está sempre caçando problema, gente. Pelo amor de Deus, vamos ficar no espírito. Vai por mim. Tá aí, ó, Sara, que não deixa a gente mentir. Com consequências eternas. Então vamos aqui, gente, para o versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac. Lembra que eu brinquei lá no início, né? Eu falei, olha, Rebeca não andou, né, dando uma de cabritinha e pulando a cerca, nada disso não. Ela, né, teve 2 filhos do Isaac, do mesmo homem. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, veja, antes deles nascerem, se antes de nascer, então eles não tinham feito nada, né? Ou bom ou mal, não tinha nascido ainda. Antes de que fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por aquele que chama. Veja, ele falou sobre isso aqui, ó, em Romanos 8, do 29 ao 30. Ó, aqui Romanos 8, tá, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também, ou seja, de antemão, antes de qualquer coisa, conheceu, também os predestinou. Como assim? Mas antes deles nascerem, ele já conheceu e já predestinou? É isso que ele está dizendo? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, digamos que... vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar uma caneta mais. Aqui. Essa caneta aqui. Veja. A gente consegue vê-la do início ao fim, não é? Ó, tampinha e a parte de baixo. Vamos dizer que isso aqui... Vamos supor que isso aqui é a linha do tempo da humanidade. Ó, eu tô aqui. Tô atrás da caneta, não tô? Tô segurando a caneta. Isso aqui é a linha do tempo de toda a humanidade. Desde Gênesis até Apocalipse. E eu sou Deus. Então, eu sou Deus. Eu tô aqui. Olha, eu não consigo ver tudo que está aqui, do início ao fim. Eu não consigo ver. Se nessa linha aqui, nessa linha do tempo, for nascer alguém, lá no ano de 1000, sei lá, de 3000 e alguma coisa, eu não estou vendo? Antes que ele possa nascer, antes que ele possa acontecer, se eu estou fora do tempo, eu estou fora do tempo. Eu não vou ver, eu não vou saber, eu não tenho domínio disso daqui. Se eu estou em um domínio do início ao fim, e eu estou fora desse tempo, então eu vou saber. Entende? Esse é Deus. Ele tem o controle de todo mundo que já nasceu na face da terra. Antes de qualquer pessoa nascer, ele já sabe quem vai nascer, aonde vai nascer, o que essa pessoa vai fazer, quais são as escolhas dela. Entende? Se essa pessoa vai morrer, se ela não vai morrer, se ela vai fazer isso ou aquilo. Esse é Deus. Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas que ele criou. Ele é o único que tem isso. Entende? Então, ele pode ver antes da pessoa nascer, antes de vir à existência alguma coisa, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, ele pode determinar para aquela pessoa que vai nascer em determinado ponto, o que ele já viu, como diz Salmo 139, quando a gente está sendo gerado ali no ventre da nossa mãe, nenhum dos nossos
Deus ainda existiu, mas Deus já sabe todos eles. A nossa vida já está escrita por Ele, no livro da vida dele, no livro que Ele escreveu da vida de todos os seres humanos. Ele sabe, Ele tem o controle de tudo isso. Antes que qualquer dia venha a existir ainda, Deus já sabe. Entende? Então, Ele pode dizer que Ele predestinou, ou seja, Ele viu um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer que Deus está fora do nosso tempo, entende? Está dizendo que existe uma diferença do tempo espiritual, que chamam de Kairos, e do tempo Cronos, que é o nosso tempo. Entende? O tempo aqui dessa galáxia, desse mundo da terceira dimensão. Então Deus, Ele pode predestinar. O que é predestinar? É ver, visualizar previamente aquilo que vai acontecer. Que a gente chama de destino. Destino nada mais é do que o curso de uma vida. O que se pratica ao longo da sua vida, isso é um destino. O destino que cada pessoa tem. Deus sabe. Ah, mas e se eu mudar de ideia? Deus já viu que você vai mudar de ideia. Mas se eu tentar burlar Deus, Ele está vendo, inclusive, que você está tentando burlar Ele. Ah, mas se eu pensar que de repente escorreguei e voltei. Não, Ele sabe. Ele sabe o resultado, Ele sabe tudo. Porque o tempo para Deus é um presente contínuo. Deus não tem futuro nem passado. É como eu disse para vocês, é como se fosse essa caneta aqui, diante dele, fora do tempo, ele vendo do início ao fim, sem perder nenhum detalhe. Entende? Esse é Deus. É por isso que ele predestina. Ou seja, ele já viu o que cada pessoa fez, o que ela vai, aliás, fazer, o que cada pessoa vai fazer. A escolha de... Por isso que Adão não foi... Veja, Deus fez Adão do jeito que ele fez, porque isso aí não ia pegar Deus desprevenido, e Deus não ia dar essa vantagem para o maligno, entende? Por isso que Deus não fez Adão com um espírito. Ele fez Adão alma vivente, alma e corpo, corpo e alma. Porque ele sabia, antes de Adão fazer qualquer coisa, o que Adão ia fazer, e Eva também, entende? Então, Deus vai deixar de fazer o que ele tem que fazer porque ele vai ficar à mercê das pessoas? Não, não. Ele também não manipula as coisas para que aconteça de acordo com a vontade dele, não. Ele acompanha o decurso do tempo de cada pessoa e nessas, vamos dizer, essas janelas de oportunidade, ele age. Entende? Como é que acontece quando a gente aceita Jesus Cristo? Bem, para aceitar Jesus Cristo, tem muita gente que entra num debate enorme sobre isso. Ah, mas fui eu que aceitei. Veja, você nem teria forças para aceitar. A sua fé seria tão pequena que nem você enxergaria, como nem que fosse um grão de mostarda, como Jesus disse, que é a menor de todas as sementes. Mas só o fato de você ouvir as boas novas, você ouvir a palavra da salvação, algo se acende dentro de você. E aí, você pode resistir um dia, você pode resistir outro, mas depois você não resiste mais, você diz, eu quero Jesus. Sabe por quê? Você disse isso, eu quero Jesus, porque o Espírito Santo te convenceu. Ele viu lá a tua fé muito pequenininha, como se fosse um fósforozinho já se apagando, foi lá como um scanner, sabe, de cima para baixo, te escaneou todo e acendeu aquilo de forma que chamam de graça irresistível. As pessoas chamam aí de graça irresistível isso. Entende? Irresistível por quê? Porque Deus fomenta aquilo que é bom. Ele ajuda os fracos. A realidade é essa, ele ajuda os fracos. Entende? Então guardem um pouquinho isso daí, que a gente vai chegar logo mais conforme a gente for destrinchando aqui, tá bom? Então guardem só esse aviso. Deus ajuda os fracos. Continua. Versículo 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, ou seja, não era por obras, tá bom? Ninguém aqui, as crianças nem tinham nascido ainda, e Deus, o que aconteceu? Ele disse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi escrito,
Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Gente, isso está escrito em Malaquias, tá? Malaquias 1, 2 e 3, tá? Não está nem escrito lá no Êxodo, né? Em Gênesis e coisa e tal, não. Está escrito em Malaquias. Agora veja, olha o verbo. Olha o tempo do verbo. O que está escrito? Amei. Não é? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei. Antes deles nascerem. Amei Jacó e rejeitei Esaú no passado. Por quê? Mostra que não depende das pessoas, mas depende daquele que tudo vê. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou Deus, eu sou grande, eu sou todo-poderoso, e antes que vocês nascessem, eu já sabia tudo que vocês iam fazer. Portanto, eu posso dizer no passado que eu gostei de fulano, mas eu não gostei de Beltrano. Eu posso, vocês não. Entende? Por isso é a promessa. A promessa de Deus. Não é a promessa dos homens, é a promessa de Deus. Entende? Ele se garante, nós não. É tanto que nós lemos aqui agora, né, a forma que o apóstolo Paulo parafraseou a promessa quando Deus falou ali para Abraão, né? E também quando Abraão falou, deu testemunho dele, né? Sobre aquele que ressuscita dos mortos, né? E dá vida aos mortos. E traz à existência aquilo que não existe. Então, está se tratando aqui de alguém que tem um domínio do tempo, do espaço, e tem conhecimento de todas as coisas antes que elas venham a existir. Vini, por favor, você pode ler aí 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Olha aí, não sejamos como Caim. Então, peraí, não sejamos como Caim? Caim não foi o primogênito de Adão e Eva? Assim como Jacó e Esaú não são filhos de Rebeca e Isaac? Significa que pessoas podem nascer do nosso lado, podem inclusive nascer segurando o nosso calcanhar, né, no ventre da nossa mãe. E ainda assim, essa pessoa ser completamente diferente. São gêmeos, mas são completamente diferentes. O que tem no coração de um não tem no coração do outro. Entende? E só Deus vê. Às vezes nem a própria pessoa tem noção do quão má ela pode ser, ou do quão boa ela pode vir a ser também. Mas Deus sabe. Deus sabe. Entende? Então, a gente precisa respeitar essa ciência de Deus. A ciência de Deus, ela ultrapassa o tempo e o espaço. Ou seja, o conhecimento de Deus, tá? A visão de Deus. 14, né? Agora versículo 14. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E isso está descrito em Êxodo 33, 19. Ou seja, mais uma vez a gente vê o apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento se fundamentando sobre o Antigo Testamento. A lei de Deus, ela é fundamentada em si própria. Vê que não é invenção, como diz o apóstolo Pedro. Nada nas escrituras está ali por imaginação do homem. Entende? Não foi porque o homem quis colocar ali. Isso é a palavra de Deus. Então, não existe conflito na palavra de Deus. Pelo contrário, nada podemos contra a verdade, tá bom? Se existe algo que não é 100% certo, esse é o entendimento do ser humano, tá bom? Se existe algo errado na Bíblia, pode ter certeza que é com o ser humano. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, ele não obriga ninguém, né? E por isso ele ajuda aquelas pessoas que são fracas. Veja, ele quer ter misericórdia de alguém. Ah, então Deus, se ele não quiser ter misericórdia do outro, ele vai punir o outro e vai fazer. Não. É porque como ele sonda mente e coração, ele sabe, por exemplo, dois escravos. Vou dar exemplo aqui de duas coisas iguais. Vou equiparar, tá? Duas situações iguais. Tem dois escravos, tá bom? Ambos são escravos.
Só que ele quer, apesar do seu dono, né, do seu senhor ser severo, ele quer fazer a vontade do seu senhor. Ainda que ele sinta muita raiva da severidade desse senhor. Ainda que dentro dele ele esteja se remoendo contra toda aquela situação, sabendo que é injusto, sabendo de tudo isso. Mas, no fundo, ele tem vontade de fazer, embora a raiva dele faça com que ele não faça. Entende? Já o outro não. O outro diz, não, ele é ruim, eu vou ser tão ruim quanto ele, eu vou dar a paga a ele do que ele merece. Ele é ruim, pois vou mostrar para ele que pode existir alguém pior do que ele. Entende a diferença? Deus vai ter misericórdia de quem? Daquele que fez o que era mal, simplesmente porque ele é escravo da sua natureza, ou daquele que simplesmente queria suplantar a maldade do outro. Mesmo na sua infinita miserabilidade, ele ainda quis suplantar igual Caim. Ora, Abel era tão filho de Adão e Eva quanto Caim. E ambos estavam na mesma situação. Eles iam oferecer algo para Deus. Eles vinham de uma queda dos pais, né? Eles foram os primeiros filhos aí de toda a humanidade. Ambos estavam na mesma situação. Não é? Filhos dos mesmos pais, não é verdade? Estavam no mesmo planeta, então vieram de uma mesma situação. Mas na sua pequenez da sua condição de fazer algo para Deus que é tão grande, ele pensou, desejou fazer algo que pudesse agradar a Deus. Ele pensou em mimar Deus, ainda que seja impossível, mas teve de bom grado. Já Caim não. O que Caim fez? Eu cultivo aqui essa porcaria dessa terra que já está caída mesmo, está cheio de abrolho, está cheio de espinho, está cheio disso e daquilo. Vou pegar aqui algumas coisas, né? Tudo aqui que eu tenho, algumas coisas aqui, e vou levar. Eu estou fazendo um exemplo, tá, gente? Tá? Eu estou fazendo um exemplo conforme as escrituras dizem. A escritura tem todo um cuidado de dizer que Caim escolheu das suas ovelhas mais gordas. Daquela que estava lá, sendo preparada, guardada, todo mundo. Abel teve todo um cuidado, entende? Ele teve todo um zelo, mas Caim não. Na oferta de Caim, a gente não vê que a escritura faz algum tipo de acentuação aqui ou ali, só diz que ele trouxe lá do que ele cultivava. Ora, a terra estava amaldiçoada por causa do que o pai dele fez, e ele sabia disso. Seria cuidadoso da parte dele se ele procurasse fazer algo que fosse, pelo menos, remediasse aquela situação, né? No coração, pelo menos no coração dele. O que Deus disse? Ora, se você fizer o que é bom, você não vai ser aceito? Mas cuidado, Caim. Antes dele fazer qualquer coisa, Deus disse, cuidado, Caim. O pecado bate a sua porta, mas está em você a capacidade, né, vamos dizer assim, a obrigação de resistir. Mas não o poder. Deus sabia que não estava no poder dele. Mas ele poderia ter dito não, poderia ter dito, então me ajuda. Me ajuda. Mas ele não quis. Ele foi lá e fez o quê? Matou o irmão. Por causa de uma oferta. Que de um foi aceita e a dele não. Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque Deus sonda mente e coração. Veja, não foi porque a oferta de Abel foi isso, foi aquilo outro, não. É porque Deus sonda mente e coração. Deus viu o zelo, o carinho, o cuidado que Abel tentou, pelo menos, ele tentou fazer para Deus, a intenção do coração dele. Agora, já Caim, a intenção dele pode ter sido outra que a gente nem faz a menor ideia, mas pelo que a forma como a Bíblia relata, né, é simplesmente o fazer, a obra dele só por fazer. Ora, entende? Não é a pintura, gente. Não é a pintura daquilo que está visível, não, tá? Que Deus leva em consideração a aparência, não. Deus leva em consideração o motivo que fez você chegar com aquela coisa ali, quais foram os meios que você utilizou, o que carrega dentro do teu coração, a motivação do teu coração para apresentar aquilo da forma que está, entende? E nada para Deus passa desapercebido, nenhum detalhe. Então, isso daqui que a gente vai estar
vendo que está implícito aqui nessas escrituras, nessas palavras. Quando Deus diz, então, que diremos, acaso Deus é injusto? De modo nenhum. De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Entende? Ora, Deus, por acaso, ele coaduna com a injustiça? Claro que não. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser justo. Entende? E existe advogado espiritual, que se chama Satanás, que pleitearia a própria causa. Entende? Então, se Deus fosse injusto, ele não poderia julgar o mundo, ele não poderia julgar aquilo que está errado, está fora de lugar. Então, quando ele não quer, não é porque ele é de forma aleatória, tá? Ele está baseado em algo que inclusive o apóstolo Paulo diz, né, que quando chegar no final dos tempos, aqui, olha, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, escrito aqui no capítulo 2, no versículo 16. Ou seja, o apóstolo Paulo estava escrevendo pelo Espírito Santo, mostrando que não adianta as pessoas viverem de aparência, quando Deus sonda a mente e coração e sabe, e ele ajuda os fracos. Agora, se você não quer ajuda, é porque você não se acha fraco, você não carece da ajuda de Deus. Entende? Porque o favor imerecido é para aqueles que não merecem mesmo. Não é para quem merece. Jesus disse, eu não vim para sãos. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Portanto, se você sabe que você é assim, você está apto a receber o favor de Deus. Mas isso requer o quê? Humildade. Porque a humildade precede a honra. Mas o orgulho precede a queda. Entende? E esse tipo de coisa só Deus pode ver. Nenhum ser humano pode. Mas Deus pode. E ele faz. É por isso que ele quer. Ele quer. Lembra quando aquele leproso chegou para Jesus e disse, se quiseres, tu pode me curar. E o que Jesus disse? Primeiro, Jesus tocou nele e disse, eu quero. Fique limpo. Ele quer. Veja, ele mostra a bondade dele, não é porque ele é político, não. É porque ele é bom. Deus é bom. Por isso que ele disse para aquele jovem rico lá, chegou adulando Jesus. Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, tu me chamas bom mestre por quê? Bom, somente um é Deus. Se ele reconhecesse quem estava ali, ele ia correndo fazer o que ele tinha mandado. Mas como ele não sabia, estava apenas adulando Jesus, vendo o que estava no coração dele, falou, então vai. Você realmente quer ser perfeito? Você quer viver de acordo com o que a lei manda? Então vende tudo que você tem e me segue. Pode vir. Depois que você vender tudo que você tem e der para os pobres, vem e me segue. E ele saiu triste. Ele não sabia com quem ele estava falando. Mas Jesus sabia com quem estava falando. Sabia exatamente qual calcanhar tinha daquele homem. Então, continuando. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Mais uma vez, a alma, ela não alcança o espírito. Ela sempre vai fazer alguma coisa para se auto-beneficiar. A alma, ela sempre vai ver a aparência. A alma, ela sempre vai querer elogios. A alma, ela vive buscando elogios. Porque a alma é carente. A alma, depois da queda, ela busca algo para ser a sua âncora, para poder ter segurança. Mas ela não sabe que só encontra isso no espírito, no novo nascimento. Ou seja, em Deus. Então ela se inquieta com muitas coisas, como Marta. Nós temos essa porção em nós. Nós temos a nossa porção Marta e temos a nossa porção Maria. Nossa porção Marta é a nossa parte natural, né? E a porção Maria é o nosso espírito, né? Nascido de Deus, que fica aos pés dele ouvindo, recebendo, e daí depois que recebe, sabe exatamente o que deve fazer. E na hora que deve fazer, ainda conta com aquele favor de Deus, né? A gente pode estar no lugar certo e na hora certa. Isso só Deus pode fazer, tá? Nenhuma inteligência artificial no mundo pode colocar você no lugar certo e na hora certa. A não ser que tenha engendrado tudo ali. Mas isso daí já se chama interesse escuso, né? Se chama manipulação. É diferente, né? Isso aí é só para alguns privilegiados, não é verdade? Os pequeninos só podem receber isso de Deus, né?
A gente só pode receber isso de Deus. Então, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou seja, misericórdia, o que é misericórdia? É não dar para o homem aquilo que ele merece. Ou seja, Deus dá a graça, né? Ou seja, misericórdia é que não dá o que ele merece. O que ele merece? O castigo, não é? O castigo eterno. Ao invés disso, Deus faz o quê? Ele dá exatamente aquilo que ele não merece. Porque aquilo que o homem merece, Jesus puniu em Jesus. Perdão, Deus puniu em Jesus. Deus fez cair sobre Jesus para dar para o homem aquilo que o homem não merece. Entende? Essa foi a troca que Deus fez. Por isso que o nome disso é graça. Favor que a gente não merece. Se merecesse, não seria graça, né? Seria salário, seria pagamento, retribuição. Ou melhor, retribuição devida. Porque, né, como disse Jesus, né, como Jesus disse em Mateus 15, do 8 ao 9, Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vê? Ou seja, tem pessoas que você vê ela falando, ela louvando a Deus, e você acha bonito, né? A gente acha bonito, a gente acha legal. Mas Deus sabe. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, pessoas que vivem corretamente, politicamente, né? Correto, né? Como dizem por aí. Porém, o coração da pessoa está onde? Na aparência. Ela quer ganhar elogios, né? Ela quer exatamente aquilo que ela está recebendo, elogios, aquilo que a aparência está gerando. Aí ele diz assim, olha, mais um pouquinho adiante. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Ou seja, o que sai da boca está no coração. Por que as pessoas não conseguem agradar a Deus, não apenas por suas palavras? Porque olha o que tem no coração do homem, segundo Jesus, tá? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. Quem é que pode ver os pensamentos de uma pessoa? Se são maus ou são bons? A pessoa está ali adorando, se a pessoa está ali, né, falando. Como é que a pessoa vai saber? Deus sabe. E ele está dizendo, maus pensamentos, homicídios. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão tramando homicídios. Adultérios. Quem é que pode discernir essas coisas, se não Deus? Entende? Pela aparência, a gente pode julgar a aparência. Uma aparência bonita, bem vestido, às vezes não é nem vulgar, às vezes está tudo cobertinho, né? Pessoa completamente coberta, como quando eu era ainda estava caída, né? Vamos dizer assim, como é que eles chamam? Desviada. Eu estava desviada, porque eu estava na academia, eu malhava, e eu era tão tola, né, que eu sempre fui, assim, eu era tola, né, mas quando a pessoa é sincera, ela, até na tolice dela, ela é sincera, né, então, assim, eu era meio assim, tá, e eu me vestia, tinha um corpo malhadão lá, tal, me vestia do jeito que, gente, calor, botava naquele topzinho, eu tava nem aí, eu não queria nem saber quem estava olhando, quem não estava olhando, eu estava querendo malhar, gostava de me ver para mim, não me preocupava com a opinião dos outros. Porém, tinha uma moça lá, que ela era muito recatada. Muito recatada. Você não via nenhuma parte, assim, sabe, do corpo dela, amarrava aquela coisinha atrás, né, para não tapar o bumbum, e lógico, tá certa. Lógico, tá certa, né, não precisa ficar mostrando o corpo dela pra ninguém. Mas estava ali, né? Toda politicamente correta. Mas vivia traindo o noivo. Com um amigo meu. E era uma pessoa extremamente respeitada. Mas ela estava com o noivo dela e casaram-se depois porque o homem era rico. Ela era uma mulher muito bonita. O homem era muito rico. E o meu amigo é que, né, ficava com a parte, assim, enfim, real, né, vamos dizer assim, sincera da pessoa, entende? Mas se você olhasse para ela, você não dizia, a não ser as pessoas que conheciam a situação. E não era todo mundo que conhecia a situação. Mas eu te pergunto, Deus sabe? Sabe. Entende? Então, a gente julga,
Então, muitas vezes eu levava o nome de ser isso ou aquilo por causa da minha roupa, por causa do meu corpo. Porém, pessoas que estavam ali muito bem vestidas, com uma aparência, né, idônea, não tinha o mesmo, entende? A mesma conduta. E eu não gostava de sair com um homem casado. Nunca gostei de homem casado. Nunca. Isso é uma coisa minha, tá? Isso é coisa minha mesmo. Sempre foi isso de mim. Não gosto de homens, nunca gostei de homem comprometido. Hoje, então, graças a Deus, que, né, enfim, não tem nem acesso pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é maravilhoso, não deixa nem chegar perto de mim. Mas, enfim, aqui é só um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês. Isso pode acontecer aí e acontece, né? Nós sabemos que acontece aí, enfim, a torta e a direita, né? Como dizem. Porém, isso é tipo de coisa que Jesus está falando aqui. Você pode ter uma aparência muito boa, as pessoas podem ter uma aparência muito boa, mas dentro delas serem verdadeiros sepulcros caiados. Só estão interessadas em si mesmas. Só estão interessadas em agradar a si mesmo. Entende? Então, olha, dentro tem adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ou seja, né, o Senhor aqui, né, tá fazendo a separação, né, das fontes que tem dentro de cada pessoa. Entende? Porque foi a herança maldita, né, que a natureza humana recebeu de Adão e Eva. Então, isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, porque dentro do ser humano, a parte humana do ser, não tem coisas boas. Entende? Isso foi o que foi herdado de Adão e Eva. Foi que todo ser humano herdou de Adão e Eva, por isso que é necessário a gente nascer do alto. E a gente sabe que até Jesus morrer e ressuscitar, todos estavam na mesma situação. Todos, absolutamente todos. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque Deus sabe selecionar aquilo que é de verdade daquilo que é apenas aparência. Que também a gente aprendeu, inclusive o apóstolo Paulo fala disso, né? Ali em Romanos 1, o versículo 28 que nós falamos, né? Por as pessoas terem desprezado o conhecimento de Deus, ele entregou a mentalidade do ser humano às suas próprias depravações. E aí vem seguindo ali o 28 até o versículo 30 e alguma coisa, vem falando ali, né, citando ali a lista dessas coisas que Jesus já havia apontado. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa. Entende? O apóstolo Paulo está dizendo aqui a mesma coisa que Jesus já dizia lá, só que de forma que a gente consegue hoje compreender. Ou seja, ele recebeu essas revelações do próprio Cristo glorificado de uma forma que hoje nós podemos compreender, estudar e ver que exatamente o que Jesus já falava antes. Então, a gente está falando das mesmas coisas, tá bom? Então, não depende de quem corre, tá? É de quem quer ou de quem corre, por quê? Porque as pessoas podem estar fazendo isso com interesses escusos. Entende? As obras, elas podem parecer muito bonitas no seu exterior, mas nós não vemos as motivações. Um caso aqui, por exemplo, Flor de Lis, não é? Era uma mulher que parecia fazer coisas lindas, era algo bonito. Eu também acreditava, mas olha a repercussão da situação. Cada coisa, cada história que dava... Olha, só de ouvir aquilo me fazia mal. Só de ouvir aquelas coisas me fazia mal. Porque eu não conseguia cogitar como poderia ser misturado uma igreja, onde as pessoas estão ali para falar do amor de Cristo, do amor de Deus, para transformar vidas, e nos seus lares, no seu interior, ter tanta confusão, tanta coisa suja, tanta coisa diabólica. Então, é isso aqui, é isso daqui que o apóstolo está falando. Obras externas, visivelmente falando, podem parecer muito bonitas,
mas somente Deus sonda mente e coração. Então não depende. Por isso que nós devemos receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de bom grado e permitirmos sermos transformados pela sua obra, pelo seu Espírito, para que isso seja verdadeiro e não venhamos ser como Sara, né, que quis dar uma mãozinha e acabou transformando aí numa situação irremediável, né, humanamente falando. Então, é isso, tá bom? É disso aqui que ele está falando. Não foi por obras, para que as pessoas não venham ter uma sensação infeliz de uma justiça que elas mesmas não têm em si próprias, tá bom? Ele continua, pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei, veja, eu levantei, ou seja, algo que está onde? No passado, né? Eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Ou seja, Deus sabia e via o coração de Faraó, que ele era obstinado, e usou essa obstinação para fazer ressaltar a vontade dele. Simplesmente isso, tá? Quando as escrituras hebraicas falam que Deus endureceu o coração de Faraó, está dizendo que Deus só tornou visível, só ressaltou aquilo que ele tinha dentro dele. Que ficasse bem claro a natureza de quem Faraó era. Entende? E através de Deus usou essa obstinação de Faraó para ressaltar o poder dele. Ora, não vai ser obstinação nem de Satanás, nem do inferno inteiro, que vai mudar os planos de Deus. Que Deus vai mudar os planos dele por causa de nenhum ser criado. É tanto que Jesus venceu Satanás no lugar de domínio dele. E usando aquilo que ele mesmo usou contra Cristo. E Cristo disse, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus foi feito maldito, uma morte maldita, para levar para o lugar devido toda a maldição. Esse é Deus. Entende? Esse é Deus. Deus está acima verdadeiramente de tudo e de todos. Nada pega Deus desprevenido e nada é maior do que o poder dele. A gente pode escolher hoje qual natureza a gente quer viver. É pela natureza do Todo-Poderoso ou pela natureza fraca e caída, que é guiada pelo maligno, afetada por ele. Tá bom? Então é isso daqui. Tá? Então, quando fala que Deus endureceu, está dizendo o seguinte, é porque as palavras do ser humano são muito fracas para expressar as coisas de Deus. Mas se nós procurarmos direitinho, com a ajuda do Espírito Santo, ele esclarece tudo de forma perfeita. Tá? Então, ele está usando aquilo que cada um tem. Deus usa aquilo que cada um tem. E ele ajuda os fracos. Por isso a graça. Tá bom? Ele não ajuda os fortes, não. É tanto que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aqueles que se acham justo, aquele que se acha perfeito, aquele que já é todo cheio de si mesmo. Olha, já está cheio de si mesmo. Não cabe mais nada, não é verdade? Já está cheio. É isso que Deus diz. Está cheio? Ok. A humildade precede a honra. O orgulho precede a queda. Parece a mesma coisa, né? Mas são coisas diferentes. Eu o levantei exatamente com esse propósito. Mostrar em você, Faraó. Mostrar na tua petulância, mostrar na tua arrogância, mostrar na tua obstinação de coração o meu poder. Viu? É por isso, gente, que não precisa você se preocupar, tá? Com, mas é porque aqui do meu lado tem um terreiro de macumba. Você fala, não se preocupa com isso, não. Sabe por quê? Quem está em você é maior que quem está no mundo. É necessário que essas coisas aconteçam, que elas existam, que elas estejam ali para mostrar o poder de Deus. Ora, se o poder de Deus não poder ressaltar nessas coisas, que diferença tem? Ora, aquele que das trevas trouxe a luz continua sendo o mesmo. Entende?
A gente não precisa ficar dando jeitinho para Deus, dando mãozinha para Deus, não, porque Deus é Deus. Tá? Ele usa certas coisas para poder ressaltar o poder dele. Bem, eu estou falando isso para alguém, talvez alguém precise ouvir, então tá aí. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, porque Deus é bom. Tá? Deus é bom. Mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Olha só. Dos mesmos criadores daqueles que diziam, então vamos pecar mais para que o pecado, né, superabunde, né? São desses aqui, ó, mesma natureza falando. Quem pode resistir? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem? Ou seja, quem é você, ser humano, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Será que Deus que nos fez, que nos criou, será que não conhece cada detalhe que há em nós? Ainda que a nossa aparência seja completamente contrária? Será que Deus, mesmo Jesus que disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, será que ele não sabia o que ele estava falando? Entende? Então, ele continua aqui, ó. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fim desonroso? Ou seja, o que nós já dizemos desde o início. Deus não vai deixar de fazer as pessoas simplesmente porque ele vai ver que aquelas pessoas vão fazer coisas ruins. Ele vai deixar que cada um siga o curso do seu coração, das suas escolhas. E no final, cada escolha vai conduzir você para um destino. A escolha é sua, mas ele é bom. Ele é tão bom que ele faz com que a liberdade seja acima de qualquer coisa. É tanto que desde o início foi assim. Deus deixou ali no meio ali do jardim, tanto a árvore da ciência do bem e do mal, quanto a árvore da vida. Ele poderia ter cercado a árvore do conhecimento por espinhos. Não poderia? Colocado um campo de força ou alguma coisa parecida? Isso não seria livre-arbítrio. Ora, como é que vai haver liberdade de escolha se não tem opção? Para haver liberdade de escolha tem que haver opção. Se não houver opção, não tem liberdade. Entende? Esse é o nosso Deus. Então, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o desonroso? Sim, ele tem direito. Ele tem direito de fazer tanto aqueles que fazem o bem, quanto aqueles que fazem o mal. A escolha é de cada um. Mas aqueles que fazem o mal também têm o direito de se arrepender e receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a graça. Entende? Deus não tem... Olha, Deus é tão bom que ele não tem prazer na morte do perverso. Deus fez, eu coloquei uma anotaçãozinha aqui, Deus fez o ser humano do pó da terra, né? Ele lhe deu inteligência e liberdade de escolher a melhor liberdade de escolher, né? E ele escolheu, né? Agora Deus manifestou o seu plano de salvação a todo o que crê. Ainda assim, esses homens cujo coração se fecha para Deus, não se permitindo ir a ele, né? Não se permitindo a ele ir a ele do jeito que está, para ele o lavar, pois querem ter o seu próprio mérito. Não podem culpá-lo, pois, ainda que seja o pior dos pecadores, o Salvador é maior. Vini, você pode ler 1 Timóteo 1, do 13 ao 16? Olha um exemplo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo coração é este:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse me mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Viu? Tá vendo um exemplo? Quem olhava para Paulo como de forma natural era alguém terrível. Ora, ele simplesmente concordou com a morte e apedrejamento de Estevão, achando que aquilo dali estava agradando a Deus, cara. O Estevão, eles olharam para a face de Estevão e viram o rosto dele reluzir, como fosse um anjo. Por que fizeram isso? Vocês estavam vendo algo celestial, por que fizeram isso? E ele concordava com aquilo. Gente, isso é bizarro. Para você ver que haja aí a misericórdia de Deus. Ora, ele disse, isso é algo que isso é digno de toda aceitação, de toda confiança, que Jesus veio para os pecadores, para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. E aí? Então, quem é que pode ficar disputando com Paulo que é o pior? Ora, não existe pecado maior do que Jesus. Não existe nenhum pecado que seja maior do que o Salvador, Jesus Cristo. Entende? Por isso que a promessa a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, ou seja, onde existe ali pecado, a graça de Deus é muito maior. Por quê? Esse é o valor de Cristo. Esse é o poder de Deus, é muito maior do que o poder do pecado. Entende? É por isso que não depende das obras. Porque as obras, elas podem estar falsamente fantasiadas. Entende? Pode ter um aspecto de serem muito bonitas, mas o seu interior, a sua motivação pode ser algo terrível. Entende? O apóstolo Paulo está aí um exemplo. E se transformou nesse homem maravilhoso, nesse servo íntegro de Deus, completo de Deus, ao qual Deus, o próprio Jesus Cristo, revelou o plano que estava oculto desde o início, a criação do mundo. Revelou para quem? Para esse pior dos pecadores. E aí? Qual é a desculpa? Não existe isso. Entende? Não existe. Então não é por obras exatamente por isso. Porque as obras dos homens não podem agradar a Deus. São obras que são manipuladas, são feitas sob o interesse. Não existe nada no ser humano, humanamente falando, que possa agradar a Deus. Porque é sobre um alicerce falso. É sobre sentimentos que mudam conforme as circunstâncias. Entende? Não é verdadeiro, não é legítimo. Aí agora que o apóstolo Paulo tem entendimento, ele disse, eu fazia aquelas coisas por ignorância. Eu não tinha fé, mas ele tinha obras. Muitas obras. Ele mesmo disse, eu fui fariseu dos fariseus, sou da tribo do Benjamim, fariseu de nascença, zeloso da lei. Não é isso que ele fala em Filipenses? Se eu pudesse me vangloriar, se fosse para me vangloriar de forma natural, eu teria muita coisa. No entanto, ele não pode. Por quê? Porque ele fazia todas essas coisas, fazia muitas obras, mas essas obras não agradavam a Deus. Essas obras não eram obras que verdadeiramente agradassem a Deus, não era pautada na fé, no amor, na misericórdia, nada disso. Entende? Era uma coisa rígida, era algo inflexível. Esse tipo de coisa não agrada a Deus. Entende? Então, versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Foi isso que aconteceu. Antes de Jesus Cristo vir, ele suportou com muita paciência todos os seres humanos. Ele poderia ter destruído todo ser humano, criado outro mundo e seguido em frente. Mas Deus fez isso? Não, ele fez algo melhor. Ele falou, já que para os seres humanos só tem uma saída, é nascer de novo, e aí, o que eu faço com aqueles que já nasceram e já morreram?
E os que vão nascer não vão nascer com o coração doente, com uma doença incurável também, porque vem da mesma cabeça que Adão? Todos não vão seguir as mesmas tendências, porque vem da mesma raiz, da mesma fonte? Não é? Deus fez melhor. Ele é inteligente, ele é Deus. Ele fez, então vou fazer o ser humano. Vou fazer filhos, vou fazer com que eles nasçam de novo dentro deles mesmos. Só que dessa vez na fonte certa, da natureza certa. A minha natureza. E ele fez isso. Sob o firme fundamento do filho dele. Da oferta que ele mesmo ofereceu em favor desses pecadores. Uma oferta perfeita, imaculada. Sem que ninguém possa, até hoje, levantar um ai contra. E ele concluiu tudo perfeitamente. Ele só pôde assentar ao lado da majestade de Deus porque ele foi perfeito. E ele ressuscitou por nossa causa. Entende? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é Deus. Não tem adjetivos para ele. Foi por isso que ele suportou, tá? Ele suportou com muita paciência, porque ele sabia o que ele ia fazer. Viu? Tá? Ele não muda os planos dele por causa do ser humano, não. Não adianta, nem o inferno inteiro muda os planos de Deus. Ninguém é maior que Deus. Deus não se curva diante de homens, nem de criatura nenhuma. Nem nesse mundo aqui, nem no porvir, nem nas esferas celestiais. Deus não se curva diante de criatura nenhuma. Essa é a realidade. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia? Sim, ele suportou com muita paciência até a vinda de Jesus Cristo. Para mostrar, para tornar conhecidas as riquezas de sua glória em nós. No apóstolo Paulo, nos piores dos pecadores. Essa é a riqueza da glória dele. É transformar piores pecadores em homens de caráter celestial. Irrefutável. Quem pode dizer alguma coisa contra o apóstolo Paulo? Ele mesmo disse, nem mesmo minha consciência. Entende? Essa é a revelação da glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso que diz isso aqui. Quer dizer se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que somos nós, vasos de misericórdia, ou seja, são pessoas humanas, feitas do pó da terra, né? Do Adão, pessoas naturais, que se transformaram, como o apóstolo Paulo diz lá. O poder de Deus, o poder é de Deus, mas o vaso é de barro. Está falando aqui exatamente da nossa porção humana. Dentro dessa porção humana tem o poder de Deus, nascido dele, selado pelo Espírito dele. Entende? Essa é a grande maravilha, o grande plano de Deus. Sim, foi por isso que ele suportou, porque ele sabia que o final das coisas seria melhor do que o começo. Com paciência, né, os vasos de sua ira preparados para a destruição? Sim. Por quê? Porque as pessoas que não aceitaram Jesus, essas pessoas estão preparadas para a destruição. Elas escolheram. Entende? E elas sim serão destruídas. Por quê? Porque não existe desculpa. Ora, se eu sou um pecador, como disse o apóstolo Paulo, pior dos pecadores, e ele foi salvo e se tornou um dos principais no reino de Deus, qual é a desculpa que qualquer ser humano tem? Se a pessoa não precisa nem merecer. Ah, mas eu não mereço. Mas é você mesmo que está apto a receber, porque os que merecem não receberão. Ora, como Jesus disse, eu vim para os pecadores e não para os sãos. As pessoas que merecem, que já são justas, vão receber o quê se elas já são justas? Entende? Então, é para aqueles que não merecem mesmo. É para aqueles que carecem da glória de Deus. Não é para quem não carece, não. Quem não carece não precisa receber. Mas quem carece precisa receber. E sim, está aí, ó, disponível o banquete de Deus. Disponível para todo aquele que crê. É por isso que é pela fé, não é por mérito. O mérito é de Cristo. O recebimento é nosso, pela fé. Isso é para mostrar a bondade de Deus. Isso é para ressaltar a bondade de Deus. Ora, mas a nossa maldade ressalta a bondade de Deus. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo falou, então
mas se a nossa a nossa injustiça faz com que ressalte a bondade de Deus, então vamos continuar pecando para que a bondade de Deus seja ressaltada? Esse argumento é extremamente maligno. Como é que a pessoa vai pensar de uma forma dessa? Eu vou pecar para que a graça de Deus abunde ainda mais sobre o meu pecado. Então, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai abundar. Uma pessoa dessa, ela nunca conheceu Deus. Entende? Ela está querendo brincar com Deus. Está querendo usar a graça de Deus de forma leviana. Isso é muito perigoso, entende? Com Deus não se brinca. A própria Escritura diz. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Entende? Então, se a gente plantar no terreno da natureza humana, a gente vai colher as coisas próprias da natureza humana. Se nós plantarmos no terreno da natureza espiritual de Deus, nós colheremos nessa natureza as coisas próprias dessa natureza. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que somos nós, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, de antemão, por quê? Porque ele já conhecia tudo antes de acontecer. Por isso é de antemão. Esse plano já estava feito, já estava, inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve essas coisas, ele fundamenta aqui, né, nos profetas, né? Desde Gênesis, Malaquias, Êxodo, Isaías, Oséias, está tudo já descrito, só que não se entendia porque eram apenas sombra, apenas figura. E hoje nós conseguimos entender mediante o Espírito Santo, entende? Mas já estava descrito, entendeu? Mas o cumprimento foi agora. Então foi por isso, tá bom? Que ele preparou de antemão para os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória, que somos nós que estamos em Cristo Jesus. Ou seja, nós, a quem também chamou, como nós lemos, né, no capítulo 8, a quem é como, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, viu? Isso não foi uma coisa só para os judeus, mas também dentre os gentios. Para nós também. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é povo. Veja, os pagãos não eram considerados nem povo. Gente, os pagãos, nós, não éramos considerados nem povo. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que é por isso que os judeus chamavam os gentios de cães. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Filhos do Deus vivo, viu? Essa é a bondade de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. Isaías clama com relação a Israel. Agora, com relação a Israel, olha o que ele diz. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, não foi isso que Deus prometeu para Abraão? Se puderes contar as estrelas do céu ou os grãos de areia, não é? Ele não prometeu? Ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. O remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Isso é para aqueles que não receberam Jesus. Aqui está falando, né, do final dos tempos. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, destruídos nos seus próprios pecados. Como foi que ele destruiu Sodoma e Gomorra? E por quê? A gente sabe, né? Eram duas cidades que viviam em pecados de todo tipo de coisa, que eles simplesmente não levavam em consideração a existência de Deus, e viviam deliberadamente da forma como eles queriam viver. Estamos falando de abominações do mesmo nível, daquelas praticadas pelos anjos, entende? Mas Deus, ele é tão bom, que ele não extirpou esse povo da face da terra. E nem a nós. Que ele poderia ter feito isso. Destruir a terra, destruir todos os seres humanos, para fazer tudo de novo. Mas ele não fez isso. Pelo contrário. Né? Houve muita bondade, muito amor. É tanto que Deus disse, né? Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho,
não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Esse é o amor verdadeiro, amar pessoas más, pessoas que não são dignas de serem amadas, pessoas que não são dignas de serem salvas. Então, também não cabe a gente hoje ficar apontando o dedo para pessoas que são pecadoras. Por exemplo, para homossexuais, para pessoas dessa estirpe, porque Deus nos amou quando a gente também era pecador, quando a gente também estava afastado dele, vivia nos desejos pecaminosos dos nossos corações. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, não é? Os gentios que não buscavam justiça, isso só mostra o quê? Isso só mostra que os israelitas pediram a lei porque eles acharam que eles iam conseguir cumprir. Só que eles não conseguiram. Ninguém conseguiu. Nem o melhor de todos conseguiu. E eles achavam, eles buscavam se justificar diante de Deus através das suas obras, através da obediência a alguma coisa, alguma lei, alguma coisa. Eles queriam fazer alguma coisa de forma que eles pudessem ser justificados pelos seus próprios méritos. Eis aí o grande engano da alma. Fujam disso, povo meu. Esse é o grande engano da alma. Ela sempre acha que pode fazer alguma coisa, e aí quando ela faz, ela consegue, ela se sente o quê? Orgulhosa, e começa a apontar o dedo contra aqueles que não conseguem fazer. Ah, não, eu não sou como essa pessoa, não. Olha só. Olha que pessoa miserável. Não é assim? Por isso que a Escritura encerra todos debaixo do pecado, para que ele possa ter misericórdia de todos. Por isso que ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser. Não por causa de nossas obras, não. Nossas obras não vai nos aproximar de Deus. Não vai nos dar galardão nenhum diante de Deus. A não ser as obras que nós fizermos mediante o Espírito de Deus. É diferente. Entende? É diferente. Uma coisa é você fazer para ter. Outra coisa é você fazer porque você já tem. Alguém fez por você. Eu fico com a segunda parte, que é melhor. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou, viu? Israel, judeus, que buscavam uma lei que eles pudessem alcançar a justiça através do seu cumprimento, eles não alcançaram, eles não conseguiram. Você pode ler Romanos 11, versículo 6, por favor? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 11, 6, por favor, só o versículo 6. E, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Gratuita e imerecida. De forma gratuita e imerecida. Como é que está na sua versão, Bini, NTLH? Que eu deixei anotado aqui, NTLH. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Viu? Se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a graça de Deus não seria verdadeira graça. A minha versão diz, aqui no rodapé, diz assim, mas se é por obra, já não é mais a graça. Se assim fosse, as obras já não seriam obras. Viu? Então não é por obras humanas. É pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela provê, a partir de Cristo Jesus, tudo que nós precisamos para fazermos aquilo que Ele já determinou, para que cada um dos seus filhos andassem nesse propósito. Porque Deus é muito bem organizado. Então é melhor a gente ficar com a mente de Cristo, com os projetos de Deus, do que com os nossos. Os nossos falham, o dele não. E detalhe, os nossos duram apenas uma vida, né? Tem gente que se esforça aí, muitos ganhando renome, inclusive ganhando nome aí de rua e tudo mais. Mas isso tem uma duração, não é verdade? Agora, aquilo que Deus faz, quem é que consegue viver pelo menos 1000 anos? Acho que ninguém, né? Nem Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, em 969 anos, não viveu um dia de Deus. Então, né? Vamos ficar aqui com o Todo-Poderoso, que ele garante, gente. Ele se garante.
Tá bom? Então, por que não? Porque não buscava pela fé, não buscavam pela fé, mas buscavam somente, né, como obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então Jesus pode se transformar numa pedra de tropeço para aqueles que desprezam a sua obra, ou ele pode se transformar no fundamento que jamais pode ser abalado para aqueles que o recebem. É uma questão de escolha. Até os dias de hoje é uma questão de escolha. Então, eu escrevi assim, né? Isso comprova que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Quem que pode ler Hebreus 4, do 12 ao 13? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrante entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Ou seja, pela palavra de Deus, a gente consegue saber os detalhes daquilo que está tão íntimo, tão intimamente ligado, que não pode ser separado por nenhum tipo de ferramenta, nem mesmo o laser, nada, absolutamente nada, pode separar junta de medula e elas continuarem estando vivas, sendo o que elas são. Assim como também não pode separar alma de espírito. E nem sondar mente e coração. E veja, então nada, absolutamente nada, está oculto ao conhecimento de Deus. Deus sonda mente e coração. Ele é o único que sonda mente e coração. Vini, dê para mim, por favor, Romanos 3, 3 e 4. Romanos 3, 3 e 4. Aqui mesmo em Romanos. Mas se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as escrituras sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. É isso aí. E nós terminamos assim.